Deixa eu ver se tem um slide aqui para mim. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. A gente hoje vai estudar um pouquinho sobre a morfologia vegetal, né? Que é justamente a gente vai estudar as estruturas das plantas, né? Caule, a raiz, tudo mais, tá? Então, vejam, as angiospermas, né? A gente sabe que as angiospermas, elas são as plantas mais evoluídas que temos, as mais complexas, certo? E elas possuem aquelas estruturas básicas que já conhecemos, que é a raiz, o caule, a folha, certo? A flor, o fruto e a semente, tá? Então, assim, a gente já pode começar a dividir, certo? Esses órgãos, né? Que são órgãos da planta, em órgãos estruturais e órgãos reprodutores, tá? Então, como órgãos estruturais, a gente vai ter a raiz, o caule e a folha, tá? E como órgãos reprodutores, a gente vai ter a flor, o fruto e a semente, certo? Então, vamos começar a estudar pela raiz. Gente, sem olhar aqui, qual é a função da raiz? Vocês sabem? Filtrar água para a planta? Filtrar água da terra, fixar a planta no chão, Acho que é absorver a... só isso. Absorver Eu acho que é água e deixar- nutrientes, Fixar a planta no chão. fixar a planta no solo, e mais. dar nutrientes. Quem dá nutriente não é a raiz. Dar nutriente é uma coisa. Agora, se vir por um canal para auxiliar no processo desses nutrientes chegarem até a planta é outra. Tá? Então, a raiz ela absorve os nutrientes. Certo? Então, vamos lá. Ó. A raiz, função. Capaz de promover fixação do vegetal ao substrato, né, que no caso é o solo, absorção de água e sais minerais, tá? Além da condução do material absorvido e o acúmulo de diversos tipos de substâncias de reserva. Veja quantas funções. Tá? Então, além de fixar a planta no solo, além de absorver alguns tipos de nutriente, né, a raiz também ela vai servir para conduzir esse material absorvido para os vasos condutores da planta, além também de guardar nutrientes de reserva. Tá? Então, por exemplo, as raízes elas têm a maior fonte de reserva do vegetal, tá? E ela guarda essa reserva em formato de amido, tá certo? Então, vejam, por exemplo, se a planta ela está num solo pobre em nutrientes, esse amido ele vai servir, né, com nutrientes para aquele vegetal no momento que aquele solo esteja pobre, vamos dizer assim, tá? Porque ali esse amido ele é uma reserva. Quando a planta não tem de onde tirar, ele vai tirar de onde? Da reserva. E essa reserva está localizada nas raízes. Alguma dúvida? Não. Vamos prosseguir. As partes da raiz. Eu sei que está ruim aí para vocês lerem, mas eu consigo.
A primeira parte aqui, ó, eu tenho o colo da raiz, certo? Descendo, aqui a gente tem a zona suberosa, zona pilífera ou polífera, né? Que ela é toda cheia de pelinhos, ó. A zona lisa e no final, a pontinha da raiz, ó, a gente chama de coifa, tá certo? Então, por exemplo, o colo é a região de transição entre a raiz e o caule, tá? É a parte mais para cima mesmo da raiz, tá certo? A zona suberosa, né, ou de ramificação, é a zona mais velha e impermeável, de onde nascem as raízes laterais, tá? A gente tem, por exemplo, aquela raiz que perfura o chão, né, e tem essa parte da zona suberosa é de onde nascem as raízes laterais. Dúvidas? Não. A zona pilífera ou polífera, né, é a zona de absorção. Veja, a zona suberosa é uma zona de ramificação, é de onde vai partir vai nascer outras raízes. E a zona polífera é a zona de absorção, tá? É a região onde acontece a maior absorção de nutrientes. Por ela possuir vários pelinhos, tá? Ela aumenta a superfície de contato com o solo, favorecendo a absorção desses nutrientes. Dúvidas? Então ela faz com que cresça outras raízes? Não. Absorção. A zona pilífera é a zona de absorção de nutrientes. Ela é como se fosse um monte de pelinhos que fica na raiz, que ela vai aumentar a superfície de contato e ela vai absorver mais nutrientes. Certo. Ok? E a zona lisa embaixo, ó, a gente vai descendo, é responsável pelo crescimento da raiz, o crescimento da raiz, tá? Conforme a planta vai crescendo, a raiz vai crescendo também. E a coifa, tá, é uma estrutura que recobre a ponta da raiz, protegendo-a enquanto ela vai abrindo caminho pelo solo. Tá certo? Dúvidas? Não. Vamos Não. prosseguir. Ó, a raiz originada diretamente na radícula embrionária chama-se normal, e a raiz que se origina a partir de células parenquimáticas do caule ou da folha é denominada de adventícia. Gente, aqui é o seguinte, existem tipos de raízes que elas se originam a partir do caule, tá? E existem tipos de raízes que elas vão se originar a partir da raiz embrionária lá na semente, tá certo? É bem normal, é bem tranquilo isso aqui. Então, a raiz embrionária, a gente vai chamar ela de raiz normal. É a raiz principal da planta. E as raízes adventícias são as raízes que nascem do caule, tá bom? Tá bom. Tipos de raízes, ó. Percebam, por exemplo, essa imagem aí. A gente vai ter a raiz axial e a raiz fasciculada. Qual é a diferença de uma para outra? A raiz axial, pessoal, é aquela que tem uma grande raiz, né, no meio, certo? De onde vai sair várias raízes adventícias do lado, tá vendo? Ela tem uma grande raiz que ela vai perfurando o solo e a partir dessa raiz principal que fica no meio vai nascendo outras raízes. Isso é o que a gente chama de raiz axial. Veja, apresenta um eixo principal que penetra no solo e emite raízes laterais secundárias. É típica de plantas que a gente chama elas de dicotiledôneas. Isso aqui vocês não precisam, é, é, como é que se diz, se preocupar com isso agora não, tá? Então, por exemplo, feijão, pinheiros, a mangueira, a macieira, todas são plantas dicotiledôneas que possuem raízes axiais. E o que seria uma raiz fasciculada? Vejam que ela não tem uma raiz principal, né? Ela não tem esse eixo principal, ou seja, todas as raízes nascem igualmente. Algumas ficam até na superfície, aproveitando a água das chuvas passageiras. E é típica, por exemplo, do capim, do milho, certo? De plantas assim, desse tipo. Dúvidas? Não. Pronto. Você já viram um pé de coentro com raiz? Já. Pronto, aquela raiz, aquele tipo de raiz que parece um monte de coisinha de pelinho assim, que são raízes do mesmo tamanho. Aquilo é um tipo de raiz fasciculada,
tá certo? Quando é uma árvore de grande porte, né? Não necessariamente tem que ser uma árvore de grande porte, mas quando ela tem a raiz, ela tem um eixo principal, a gente chama de raiz axial. Beleza? Vamos lá. Raiz tuberosa. Ó, raiz tuberosa, elas são espessas devido ao acúmulo de substâncias de reserva. As raízes tuberosas mais conhecidas, por exemplo, é a mandioca, a batata doce, certo? A cenoura, o nabo, cenoura, nabo, rabanete, tudo isso é raiz, viu, gente? A mandioca, tudo isso é raiz, tá? É o que a gente chama de raiz tuberosa ou tubérculos, tá certo? São raízes axiais, tá? A reserva energética, o material de reserva energética é bastante acumulado nesse tipo de raiz, certo? E ela só é acumulada apenas no eixo principal, tá certo? Dúvidas? Não. Ô, professor, sendo que quando a gente come a raiz tuberosa, o que, tipo, a mandioca. De mandioca é o excesso de reserva? Não entendi a sua pergunta. Não, tipo, o senhor falou agora há pouco que essas raízes, elas têm um acúmulo de reserva, reserva não sei o quê. Substâncias de reserva de energia. Substância de reserva. Então, a gente consome essa substância de reserva, é aquela partezinha branca da mandioca? É toda a mandioca. Toda a Entendi. mandioca. Entendeu? Toda a mandioca é rica em amido. Essa é a substância de reserva de energia. Por isso que a gente come, por exemplo, macaxeira, batata doce para fazer atividades físicas, para dar bastante energia. Tá? Vejam esses tipos de raízes aqui, ó. Raízes de suporte e raízes tubulares. O nome já está dizendo tudo, né? Raízes que vão suportar, elas são raízes de suporte, certo? Que vão suportar, por exemplo, o crescimento de uma planta, tá? Por exemplo, aquela raiz, aquela planta, como é o nome daquela flor que sai? A orquídea, que ela sai crescendo assim e enrolando nas outras árvores. Aquilo ali são raízes de suporte, tá certo? Que elas sustentam as plantas. E as raízes tabulares são grandes raízes assim em formas de tábuas, ó, que geralmente elas vão acometer árvores de grande porte, de muito grande porte, tá? Justamente para suportar o peso da árvore. Dúvidas? Não. Raízes pneumatóforas ou respiratórias são raízes que ficam para fora do solo, tá? Porque uma das funções da raiz também é de captar oxigênio. As plantas respiram pela raiz, tá certo, gente? Então, uma das formas de respirar é captando oxigênio. Então, geralmente, essas raízes respiratórias, elas ficam para fora do solo quando o solo ele é um solo muito encharcado, que ele é um solo pobre em oxigênio. Por exemplo, o solo do manguezal, o solo do mangue, ou de uma região que tem um solo muito lamacento. Tá? Então, essas raízes saem para fora do solo para poder respirar. Dúvidas? Não. Não, né? Raízes sugadoras, tá? São raízes de plantas parasitas que penetram no caule de uma outra planta e podem estabelecer um contato direto com o xilema. O xilema é a seiva da planta, tá certo? É onde tem as substâncias que a planta precisa, tá? Então, o que é que essa raiz sugadora faz? Ela simplesmente cria um canal, vai direto no xilema da outra planta e suga essa substância. Então, são raízes de plantas parasitas, tá certo? Aí, por exemplo, a erva de passarinho é um tipo de planta que faz isso, tá? Em outros casos, ela pode atingir o floema, que é outro vaso da planta, e passa a retirar a seiva elaborada, tá certo? Todas essas são parasitas, são raízes de plantas parasitas, que é quando elas sugam, né, a seiva dessas plantas contendo os nutrientes que deveria ser da outra planta e não dela. Beleza? Dúvidas? Mas aquela planta também tem uma seiva ou algo do tipo? Tem sim, mas ela puxa das outras também, Ok. tá?
Deixa eu ver aqui na anatomia da raiz, não é importante para vocês. Isso aqui não é importante, não. Isso aqui é mais para o ensino médio. Que hora é, gente? 10h53. 10h53. Pronto, vamos lá. Entenderam essa questão aí das raízes? Sim. Bom, vamos para o caule agora. O caule é a região da planta, né, que suporta as folhas, flores, frutos, e através dele circulam as seivas. Gente, dentro do caule existem vasos condutores de seiva, tá certo? A seiva, na verdade, o que seria a seiva? A seiva é uma mistura de água e nutrientes, tá? Existem dois tipos de vasos condutores de seiva, que é o vaso que vai da raiz até as folhas e o vaso que vai das folhas até a raiz. Um sobe e o outro desce, tá? O vaso que vai da raiz até as folhas é ele quem vai levar água e nutrientes do solo, certo? Para a planta, né, elaborar produzir o seu alimento, né, que é a glicose. Isso é o que a gente chama de seiva bruta, tá? Quando a fotossíntese é formada, quando acontece a fotossíntese, que a glicose é produzida, a glicose ela sai das folhas e vai para todas as regiões da planta, ela desce, certo? E aí é o que a gente chama de seiva elaborada, tá certo? Dúvidas? Não. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ó, veja toda a extensão do caule, tá vendo? E a partir do caule é que as plantas elas vão surgindo e é através das plantas, as folhas vão surgindo e é através das folhas que vai acontecer o processo de fotossíntese. Ó, tipos de caule, né? Temos o caule suculentos, que são, por exemplo, o cacto. O próprio cacto, ele é um caule, tá? O que seriam as folhas do cacto? Seriam os espinhos, tá certo? O espinho é a folha do cacto, tá? Tem o caule do tipo colmo, que é o bambu, tá bom? O caule, que é chamado de talo, que é geralmente aqueles caules de arbustos, caules arbustivos. O caule, que é tubérculo, né? Por exemplo, a batata inglesa é um caule, né? O caule tubérculo é aquele caule que armazena substância de energia, tá? O caule chamado de bulbo, por exemplo, a cebola é um caule. Vocês sabiam disso? Não. Cebola é um tipo de caule, né, que a gente chama de bulbo. O caule estolão, que é aquele caule que ele é bem fininho e ele é rasteiro, tá certo? Ele não cresce, ele é rasteiro. Naquelas plantas rasteiras. O caule volúvel é aquele caule que ele, ó, vai se enrolando em outras plantas. E o caule chamado de estípite, que é o caule, por exemplo, o caule de coqueiro, vamos dizer assim. Tá? E o tronco, que são os troncos de árvore, né? Beleza? Isso aqui também não é importante para vocês. Olha, tudo isso aqui vocês vão ver no ensino médio, viu? Ó, isso aqui isso é para o ensino médio. Veja, por exemplo, como é a região dos caules, tá vendo? Ele é formado por camadas, tá vendo, gente? Agora, isso aqui no ensino médio, vocês vão ter que decorar esse nome tudinho. As folhas, ó. As folhas são os órgãos fotossintetizantes de estrutura, certo, da planta, de estrutura achatada e fina, tá? De modo que o tecido clorofilado, responsável pela fotossíntese, fique próximo à superfície. Por isso que a folha ela é fina, porque quanto mais fina, maior vai ser a quantidade de fotossíntese realizada, tá? E a folha verde por quê? A folha verde devido à presença de clorofila.
que é um pigmento que vai deixar, um pigmento que vai tanto deixar a folha verde, quanto realizar a fotossíntese. Ah, professor, mas existem folhas amarelas, existem folhas alaranjadas. Isso aí é por quê? Gente, isso aí é porque a planta ela tem outros tipos de pigmentos. Elas têm plastos, leucoplasto, cromoplastos, certo? Que são outros tipos de pigmentos que vão deixar as folhas de outros tipos de cores, tá certo? Dúvidas? Não. Aí vamos lá. As folhas elas são constituídas por essas três partes básicas. O limbo, né, que é a parte laminar e verde, comumente muito delgado. Ou seja, o limbo é a parte da superfície da folha, vamos dizer assim. Tá certo? O pecíolo, né, é inserido na base do limbo, ou seja, o pecíolo é justamente o que vai grudar a folha, né, no caule lá. E a bainha é justamente aquela parte, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. A bainha é justamente essas partes aqui, ó. Espera aí. Esse é o pecíolo, certo? E aqui a bainha é o que gruda, confundi. Tá? Ó, a bainha é o que gruda, certo? E aqui são ramificações do pecíolo, ó, que passa por todo o limbo da folha, tá vendo? Isso aqui, pessoal, são ramificações, certo? Na verdade, o vaso, né? O vaso vem do caule, ó, deixa eu botar aqui de azul. O vaso, ele vem do caule, ó, e ele, para chegar à folha, a parte do limbo, ele tem que passar por esses canais. Então, o pecíolo, né, eles são canais, ó, que passam por todo o limbo da folha para poder essa seiva bruta e essa seiva elaborada percorrer. Já perceberam que a folha é assim, né? Alguma dúvida? Não. Não. Aqui é bem simples, é só nome e função, nome e função, tá? Vejam só, a morfologia da folha, né? Existem vários tipos de folhas também, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, existem folhas, por exemplo, que elas vão ser aqui, por exemplo. Aqui eu tenho uma folha simples, ó. Aqui eu tenho uma folha simples, por exemplo, tá certo? E aqui eu tenho uma folha composta. Gente, aqui são várias folhas ou uma folha só? Várias folhas. Tem Várias. certeza? É uma só? São várias folhas que formam uma folha só. Veja que interessante, né? Folhas em formatos de agulha, já viram essas? Já. Elas são bem grossas, assim, bem fininhas e grossas, tá? Essas aqui são folhas suculentas. Pronto, a suculenta. Quem aqui já teve uma suculenta em casa? Eu Aquelas tenho. folhas que são bem grossas mesmo, agora que ela armazena muita água, né? Enquanto essas folhas aqui que são grossas, folha de pinheiro, por exemplo, que são bem duras, né, em formato de agulha, elas não deixam com que perca água, tá certo? Ela já é assim justamente para suportar o frio, o inverno, para que a planta não perca água. Já que a suculenta, ela armazena água, tanto é que se você quebrar a folha de uma suculenta, ela é toda molhada por dentro, tá certo? Dentre uma infinidade de folhas, tá certo, gente? Folhas coloridas, ó, devido à ausência do, do cromoplasto, tá? Folhas carnívoras, ó, são folhas que soltam substâncias e dissolvem alguns insetos, né? E eles absorvem esses nutrientes dados por esses insetos. Então, são vários tipos de folhas que a gente tem também no reino vegetal. Deixa eu passar. Então, pronto, gente. Hoje a gente viu
deixa eu interromper aqui. A gente viu os órgãos estruturais da planta, né? Que foi a raiz, o caule e as folhas. E eu vou passar uma atividade agora para vocês fazerem e já postarem no Google Sala, certo? Atividade para casa. Caracterize os diferentes tipos de raízes, caules e folhas. Bem fácil, né? É para entregar de que horas? Hoje, De que horas? agora, se possível. Tá bom. Professor, pode ser feito no Word. Pode. Então, vou tirar a foto aqui e mandar no grupo. Ô, professor, para escrever no caderno, né? Pode também. Antes de... Deixa eu botar aqui, peraí. Atividade para cá. Eita, esqueci de colocar aqui ciências. E agora eu vou tirar uma fotinha de vocês aqui, porque é a chamada. E agora eu vou criar a atividade no Google Class. Pronto, atividade criada, enviem lá, tá certo? Ainda hoje. Tá certo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Deixa eu ver aqui, só um minutinho.
Tem aula de quem hoje? Ainda? Ravi. Ravi não, Davi. Davi. Confundi. Podem sair já, viu? Tchau, professor. Tchau, professor. Até. Tchau. Tchau para todos.